Aleluia, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Bom é sentir a presença do nosso Deus. Querido, vamos abrir a palavra do Senhor sem mais delongas. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 21, parte A. E depois nós vamos também ler Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 10, versículo de número 18. Leamos a palavra de Deus, o martelo que esmiuça a penha, a palavra afiada de dois gumes. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, parte A, nos diz assim a palavra do Senhor. E chamou o menino de Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória. Agora comparando com Ezequiel, capítulo 10, verso 18, que diz assim a palavra de Deus: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Irmãos, o tema do nosso sermão nesta noite é quando Deus retira a sua glória. Eu vou repetir. O tema do nosso sermão nesta noite é quando Deus retira a sua glória. Irmãos, através das escrituras e da história da igreja, só podemos concluir diante dos fatos que estão diante de nossos olhos, diante das crises, dos dias trabalhosos, dos tempos de angústia, a necessidade que a igreja tem nesses dias de um genuíno avivamento. Um avivamento que fará com que a igreja se levante no poder, na unção do Espírito Santo. O Espírito de poder, o ruach, o vento impetuoso. O Espírito de Deus, através de um avivamento, vai revivificar, renovar, restaurar, reviver a igreja de uma maneira em que a igreja cumpra o seu papel e o plano de Deus no tempo do fim. Precisamos, irmãos, de um verdadeiro avivamento, não de uma campanha de avivamento, não de avivalistas, mas sim de uma reunião devidamente manifestada de forma soberana pelo Espírito de Deus, por vontade de Deus e pela ação do próprio Deus. Não um avivamento programado, não um avivamento divulgado, não um avivamento fruto de uma estratégia humana, mas sim um avivamento que venha do céu, que venha da parte de Deus, porque avivamento é o céu se abrindo sobre a igreja. Porém, nós precisamos de um avivamento autêntico, um autêntico mover do Espírito de Deus, que faça com que seu povo se humilhe, ore, busque a sua face e abandone os seus maus caminhos. Porque todo avivamento é fruto do estudo da palavra de Deus, da oração, do jejum, da busca, onde todas as forças motrizes da nossa alma são canalizadas em buscar o favor de Deus, em buscar com que o Senhor possa perdoar os pecados do seu povo, de tal forma que haja um arrependimento, uma metanoia, uma mudança de pensamento ou ideia, que leve a igreja a sentir o peso do coração de Deus, a necessidade de praticar a paz com todos e de seguir a santificação, porque a palavra santificação, agiazo no grego, significa ficar separado exclusivamente para Deus, porque essa é a vocação da igreja de Jesus, viver a santidade, buscar a santidade, ser santo como santo ele é. Assim como Deus falou a nosso pai Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito.
ou seja, anda na minha presença em santidade. Como disse os querubins no trisságio antifonal, na visão de Isaías, onde ele viu Deus assentado no alto e sublime trono, e no trisságio antifonal, os serafins diziam: Santo, 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 ou Kadosh, 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 é Yahvé Sabaote, e a terra está cheia da kavod, da glória de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a primeira coisa que Isaías sentiu foi o peso da santidade, levando ele a reconhecer o seu pecado, a sua incondição de poder ser um porta-voz de Deus, de poder falar da parte de Deus. Porque ele diz: eu sou homem de lábios impuros e de impuros lábios. E o anjo pegou com uma tenaz uma brasa do altar de incenso que está no tabernáculo celestial diante do Senhor, abaixo do seu trono, conforme a visão de João no livro do Apocalipse. E com aquela tenaz ele pega uma brasa viva e purifica os lábios do profeta messiânico, do profeta e evangelista do Velho Testamento, o profeta Isaías. Mas eu gostaria, irmão, de fazer uma pergunta nesta noite. Quando o avivamento vier, quando esse tão sonhado avivamento chegar, ele levará embora tudo que não glorifica a Deus. Porque o avivamento não segue apenas pular de alegria, falar em outras línguas, profetizar, ter sonho, visão, expulsar demônios, curar enfermos. Não! O avivamento também traz juízo. O avivamento coloca as coisas no seu devido lugar. Coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar de homem. Coloca o Criador no lugar de Criador, na condição de Criador, e a criatura na sua insignificante condição de criatura. Amados, seremos incapazes de nos interessar em qualquer outro objeto de atração. Nada nos atrairá a não ser a presença, a glória de Deus. Viveremos para a glória de Deus. Paulo, escrevendo na sua epístola eclesiológica, a carta aos Efésios, ele diz que o Senhor nos constituiu para o louvor da sua glória. A madeira, o feno e a palha do esforço humano, da justiça própria, serão consumidos pela presença de Deus, já que a glória de Deus, dentro da sua simbologia, não apenas se manifesta em forma de uma nuvem, mas também em forma de uma coluna de fogo. Somente, amados irmãos, o ouro, a prata e as pedras preciosas, que são resultado de uma atividade soberana de Deus e sobrenatural, permanecerão. Tudo que o homem edifica em si mesmo, ele edifica sobre areia. Toda obra de Deus tem por base e fundamento a rocha. Quando Jesus fala sobre a edificação sobre a areia e sobre a rocha, observamos que o fundamento era diferente, mas a edificação era igual. Não podemos mudar o fundamento, a rocha que é Cristo, mas podemos edificar de forma diferente. Por isso a Bíblia diz: cada um veja como edifica. Estamos edificando na areia ou estamos edificando na rocha? Estamos edificando para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Precisamos entender que o clamor de um coração quebrantado e contrito por um avivamento foi expresso pelo salmista quando ele escreveu no Salmo 85, versículo 6: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se regozije em ti. O que o salmista está dizendo? O que o salmista está nos afirmando?
Ele está dizendo que quando o avivamento vem, quando Deus renova o seu povo e a sua igreja, passamos a viver exclusivamente para a glória de Deus. Toda a fonte da nossa alegria, não da nossa felicidade, porque felicidade é circunstancial, a alegria permanente faz parte do fruto do Espírito Santo. Então a nossa alegria baseia-se única e exclusivamente na glória de Deus. Quando Deus ele é glorificado em nossas vidas, então experimentamos, amados de Deus, o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados, que é a expressão da glória de Deus. Esse foi o motivo quando Deus criou Adão, a coroa da criação, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus o criou para o louvor da sua glória. A glória de Deus, portanto, ela é a manifestação da sua presença, já que a glória de Deus representava a presença de Deus no meio do seu povo. Ela geralmente descia na tenda do encontro marcado, onde Moisés falava com o Senhor face a face. E muitas vezes ela descia sobre a tampa de ouro dos querubins, o propiciatório, e do meio dos querubins, a glória, Kavod, descia, o Kabod, descia sobre o propiciatório. E ali o Senhor falava de forma audível. E é por isso que o autor aos Hebreus diz que a sua palavra é viva e eficaz. A palavra escrita é uma manifestação, ela surgiu, ela foi escrita por causa da manifestação da palavra viva ou do espírito da profecia, que é Jesus. Irmãos, a palavra ou vocábulo glória é Kavod ou Kabod, e literalmente significa peso, ou seja, o peso do coração de Deus, o peso da glória de Deus. Em todo lugar onde Deus foi reconhecido, adorado e obedecido, a sua glória se manifestou. Ou seja, em todo lugar onde o homem, onde a igreja reconhece, adora e obedece os seus preceitos, a sua palavra, a glória de Deus se manifesta. Quando a glória então de Deus se manifesta? Essa é uma pergunta que muitas vezes me foi feita. Muitas vezes alguns irmãos me perguntaram: pastor, quando a glória de Deus se manifesta e quando a glória de Deus se afasta? Nós já falamos que a glória de Deus se manifesta onde há reconhecimento, adoração e obediência. Mas quando essas coisas não são praticadas e vividas pelo povo de Deus, pela sua igreja e por aqueles que confessam ou dizem confessar o nome do Senhor, então a glória de Deus não há de se manifestar. Para nós entendermos essa pergunta, quando a glória de Deus se afasta, o melhor livro para nós entendermos isso é o livro do profeta Ezequiel, um daqueles cativos que foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, ali para um canal chamado Quebar, onde ele se torna uma testemunha e uma voz profética de Deus entre os cativos de Babilônia, ali do reino de Judá, que ficava fora dos muros da cidade de Babilônia. Ezequiel, que era ao mesmo tempo um profeta e sacerdote, ele era profeta, mas também ele era um sacerdote. Ele foi levado ao cativeiro pelos babilônicos, ainda jovem. Enquanto estava no cativeiro, Deus lhe apareceu do meio de um redemoinho, numa grande nuvem de glória e de fogo, com saraivas de fogo. Ele está ali e Deus então aparece na forma de um redemoinho, e Ezequiel então, no meio da saraiva e do redemoinho, ele ouve a voz audível de Deus. Deus fala com seu profeta e seu sacerdote. Semelhante àquela
aquela nuvem que pela manhã era uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Só que Ezequiel viu as duas coisas simultaneamente se manifestando diante dele. Não uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, não. As duas coisas ocorrem, esse fenômeno sobrenatural da manifestação da glória de Deus, ou seja, nuvem e fogo, ou seja, coluna de nuvem e coluna de fogo se manifestam simultaneamente para o profeta Ezequiel. A visão de Ezequiel, portanto, amados irmãos, santos do Senhor, nos leva a uma jornada à terra de Israel, quando foi arrebatado pelo Espírito de Deus e transportado de volta a Jerusalém. Ou seja, Deus arrebata Ezequiel de Babilônia até Jerusalém, através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, fato muito parecido com aquilo que ocorreu com Filipe, diácono e depois profeta, quando ele é arrebatado de Samaria até Gaza, para explicar as Escrituras a eunuco da rainha de Candace. E ali Deus leva uma experiência tremenda, amados irmãos, uma experiência sobrenatural. Deus o arrebata e o leva até Jerusalém. São milhares e milhares de quilômetros entre o atual Iraque e a nova Israel, ou seja, da antiga Babilônia até Jerusalém, e Deus o transporta, o arrebata, até aquele lugar para lhe mostrar tudo aquilo que estava acontecendo de ruim dentro da casa de Deus. Todo o pecado da nação, toda idolatria, toda prostituição, todo satanismo, toda feitiçaria, tudo aquilo que Israel, Judá, levou para dentro da casa do Senhor. Até mesmo dentro do Santo dos Santos haviam imagens malignas, satânicas, demoníacas. A idolatria estava dentro da casa de Deus. Deus fala: santidade convém à minha casa. Santidade convém à minha casa. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. A casa de Deus não pode ser um ambiente de idolatria. A casa de Deus não pode ser um ambiente onde o diabo e o trono de Satanás possa coexistir com o trono de Deus e com a centralidade de Cristo. Irmãos, Jerusalém estava às margens do desastre. Os cativos, como Ezequiel, esperavam por alguma notícia de avivamento espiritual lá na sua terra natal, em Jerusalém, entre aqueles que ainda estavam habitando na cidade. Eles esperavam ouvir boas notícias, ouvir que Deus estava derramando chuva seródia e temporã, que Deus estava renovando o seu povo, mas não. Quando Deus o arrebata, o que ele vê? Ele vê coisas terríveis, abominações aos olhos do Senhor, dentro da própria casa do Senhor. Quem sabe, pensava Ezequiel, Jerusalém ainda seria poupada, porém nenhuma notícia de avivamento chegou aos seus ouvidos. Talvez Ezequiel, ele esperava que o povo se arrependesse e voltasse atrás. Quando nós lemos em 2 Crônicas, no capítulo 36, no verso 14 e no verso de número 16, nós vemos que, pelo contrário, as Escrituras nos dizem que cada vez mais eles seguiam o caminho da abominação. E diz assim a palavra de Deus: além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, os profetas, os Nabi e Rói, os profetas e videntes que o Senhor levantou, entre eles Jeremias. Porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até
que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Que palavra dura, que palavra triste, porque Deus está dizendo: olha, eu levantei meus profetas, enviei meus videntes, proclamei a minha palavra, anunciei o juízo, esperando que o meu povo se arrependesse, esperando que o meu povo voltasse atrás, esperando que o meu povo abandonasse os seus maus caminhos. Mas ao contrário disso, eles zombaram dos meus profetas, eles zombaram dos meus mensageiros, eles riram dos meus arautos, eles negligenciaram a minha voz, eles simplesmente viraram as suas costas para aqueles que a qual eu enviei, para que eles pudessem se arrepender de seus pecados. Em vez de se arrependerem, eles zombaram dos meus profetas. Portanto, assim diz o Senhor: não haverá remédio para o meu povo. Que palavra dura, palavra de peso, de juízo. Deus está dizendo: não haverá remédio, não haverá solução, não haverá quem possa livrar o meu povo do julgamento e do juízo que virá sobre a cidade de Jerusalém. O Espírito de Deus então levantou Ezequiel e o transportou a Jerusalém e ao templo. O profeta testificou que a glória de Deus ainda estava lá. Mesmo diante do pecado do povo, ele pôde presenciar a glória de Deus. Ezequiel capítulo 8, verso 4. Mas ficou chocado, amados irmãos. Ele ficou extremamente chocado ao ver o que estava naquele lugar sagrado. Primeiro ele viu um ídolo pagão babilônico, uma imagem de ciúmes. À porta do altar, ou seja, a entrada do altar, havia uma imagem babilônica de um demônio de ciúme. Depois, Deus cavou um buraco na parede do templo. Um buraco. Isso lembra a palavra que ele fala a Ezequiel: cava um buraco na parede, pega a tua mobília e vai embora. Cava um buraco na parede, pega a tua mobília e vai embora. É a mesma palavra de Jesus em Apocalipse: sai dela, povo meu. Quando ele se refere à grande Babilônia, ele diz: sai dela, povo meu. Há muita casa chamada casa de Deus que já deixou de ser casa de Deus. Há muita igreja que já deixou de ser igreja e se tornou sinagoga de Satanás. Há muita igreja que não é mais o trono de Deus que está dentro dela, mas o próprio trono de Satanás, como na igreja de Pérgamo. Há muita igreja de Laodiceia que diz para o Senhor: tenho tudo e não preciso de nada. Igreja cega, pobre, nua e miserável. Igreja que necessita de colírio para os olhos e comprar ouro refinado pelo fogo da glória de Deus. A igreja que expulsou Jesus para fora dela, porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora dessa igreja, clamando e esperando que o seu povo se arrependa do seu mau caminho, antes que não haja mais remédio para ele. E nós vemos aqui que Deus manda Ezequiel cavar um buraco na parede do santuário, para deixar que Ezequiel veja o que está dentro da casa de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 7. Na porta do santuário, diz o profeta Ezequiel, ele viu uma mulher chorando por Tamuz. Tamuz é um deus assírio. Está lá no verso 14 do capítulo 8. Ele tem um correlato com Ra, o deus Sol do panteão egípcio. Tamuz é filho de Semiramis com Baal. Ou seja, ele é fruto do casamento de Nimrod com Semiramis, o grande caçador, o construtor da Torre de Babel. E eles viraram entidades, Deus. Nimrod vira Baal, Semiramis vira Está, a rainha dos céus, e o seu filho, que segundo a religião babilônica nasce
de Semíramis virgem, uma cópia, uma tentativa satânica de fazer oposição a Deus por imitação. Então eles têm um filho chamado Tammuz, que é simbolizado pelo sol nascente, o mesmo símbolo dado a Jesus, o nosso Mashiach, o nosso Senhor. Vemos que o diabo sempre fará oposição por imitação. Finalmente, Ezequiel encontrou 25 homens de frente para o Oriente e de costas para o templo, adorando o deus egípcio, o deus do sol, Ra. Aqueles 25 homens estavam de costa, virados para o altar do Senhor, para o Santo dos Santos, e voltados para o Oriente, para a adoração de Ra, do Deus Sol. Quantos estão virando as suas costas para Deus dentro da casa de Deus? Quantos estão abandonando a vida de altar, uma vida de santidade, virando as suas costas para o altar do Senhor e adorando deuses estranhos, deuses que são verdadeiras abominações? Muitos adoram sexo, adoram dinheiro, adoram poder, adoram as coisas desse mundo. Muitos líderes espirituais estão aceitando a proposta de Satanás a Jesus em Mateus 4, na tentação do deserto, onde Satanás diz a Jesus: tudo te darei se prostrado me adorares. Muitos já aceitaram essa proposta. Muitos estão fazendo do ministério fonte de lucro. Infelizmente, muitos líderes já viraram as suas costas para o altar. Há muito tempo que não vivem uma vida no altar. Há muito tempo que eles se distanciaram do altar de Deus, adorando outros ídolos e outros deuses, que não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, eu creio de todo o meu coração e com toda a força motriz da minha alma que Deus quer rasgar um buraco na parede da igreja, dessa igreja odierna, dessa igreja da pós-modernidade. Deus quer expor o pecado da igreja, não para envergonhá-la, mas para que Ele não precise julgá-la de tal forma que não haja mais remédio para ela. É tempo da igreja ser desnudada. É tempo dessas instituições que dizem professar o nome do Senhor terem as suas paredes perfuradas, para que ele possa ver toda a podridão que está escondida nos porões e nas entranhas dessas igrejas e desses ministérios, da corrupção, da imoralidade, da lascívia e de tantas coisas que abominam e são abominações aos olhos do Senhor nosso Deus. Irmãos, somos fracos, somos impotentes para impedir a maré do humanismo, do modernismo, porque não somos um povo santo de Deus, porque não amamos a santidade, porque não buscamos a santidade, porque não queremos renunciar esse mundo, porque não queremos renunciar os manjares do rei. Hoje vemos uma igreja que, em vez de praticar a contracultura do reino de Deus, está sendo aculturada pelos valores do mundo. Uma igreja que quer relevância, uma igreja que quer ser aceita, uma igreja que quer ser recebida, adorada e aceita, tolerada pelo mundo. O mundo nunca tolerará a igreja de Jesus, a verdadeira igreja do Senhor. Não tem como misturar água com azeite. Não tem, irmãos, como misturar luz com trevas. É impossível. Por isso o profeta Elias, ele faz um rego e joga água, fazendo uma separação entre o mundo e o altar do Senhor. Não irá cair fogo do céu sem altar restaurado, sem lenha, sem sacrifício, sem rego e sem botija de água. Irmãos, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, aonde há santidade, aonde a igreja, ela não tem o que esconder, ela não tem o que se justificar.
Nós precisamos entender isso claramente. Se pudéssemos, irmãos, ver o interior das vidas de muitos pregadores, o que realmente está no coração dessa gente, líderes do povo de Deus em geral, ficaríamos abismados. Davi diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração, entra nos porões, nas entranhas da minha alma, e retira de mim tudo aquilo que não te agrada. A boca fala do que o coração está cheio, porque do coração procede as saídas da vida, o adultério, a fornicação, o ódio, a mentira, a maledicência e toda obra da carne. A maioria dos pregadores hoje, dos chamados cantores gospel, estão mais preocupados com prosperidade material do que com o bem-estar espiritual da igreja. Com o povo de Jerusalém, poderia se baixar tal corrupção como o povo santo, como a nação escolhida, como uma nação sacerdotal, poderia baixar a um nível tão baixo, descer a um nível tão baixo. Como poderia tal corrupção, como poderia eles terem descendo tão baixo moralmente e espiritualmente? O que nós esperarmos disso, irmãos? O que nós esperamos? Ficaríamos abismados ao olhar a podridão moral ali em Jerusalém. As pessoas se inclinando aos ídolos, as pessoas adorando falsos deuses. Como o povo de Jerusalém desceu ao nível tão baixo moral, temos visto muitas vezes muitas igrejas e ministérios seguindo este mesmo caminho. Infelizmente, para nossa tristeza, e não falo isso com alegria, mas com dor no coração. Irmãos, talvez eles estivessem apenas achando que seu favor era um privilégio automático. Nós somos o povo escolhido e Deus tem que nos abençoar a qualquer custo. Muitos acreditavam que Deus nunca permitiria que seu templo fosse destruído. Assim tinham um falso senso de segurança. E ali nos dias de Jeremias eles diziam: enquanto Deus for Yahvé Jireh, o Deus da provisão, e Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, e o templo de Deus estiver de pé, ninguém pode destruir Jerusalém. E eles estavam enganados. Foi então, irmãos, que algo aconteceu, que Ezequiel pensou que nunca iria presenciar, algo que nunca passou na cabeça de Ezequiel. Porque quando ele chega, ele ainda vê a glória de Deus, mesmo em meio à corrupção. Mas de repente, ele vê algo inimaginável, algo que ele nunca pensaria acontecer, que foi a glória de Deus indo embora da casa de Deus. E ele observa que quando a glória de Deus, Icabode, foi-se a glória, quando a glória de Deus vai embora, ela segue 3 estágios. O primeiro estágio encontra-se no versículo 4 do capítulo 10 de Ezequiel, que diz que a glória de Deus se levantou do querubim que estava. Segundo, ela sai da casa de Deus. E terceiro, finalmente, ela subiu da cidade, indo para o monte ao oriente. Ezequiel, capítulo 11, verso 23. Ela sai ali do meio dos querubins. Depois ela sai da própria casa de Deus, ou seja, ela sai do Santo dos Santos. A glória de Deus, Icabode, sai do Santo dos Santos, sai da casa de Deus, vai para o monte e depois ela vai na direção do Oriente. E ali ocorre o Icabode, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus foi embora da casa de Deus, não havia mais glória, não havia mais a presença de Deus na casa de Deus. Seria a casa de Deus sem o Deus da casa. Era isso que estava exatamente acontecendo ali. Aos poucos a nuvem de glória saiu da asa do querubim e começou a levantar-se acima da Arca da Aliança. Mais e mais alto a glória de Deus subia, até que a nuvem encheu o átrio exterior e depois começou a se afastar do templo, deixando-o vazio, escuro e sem vida, já que a glória de Deus é vida
já que a glória de Deus é fogo, já que a glória de Deus é luz, porque é fulgor, a casa de Deus agora estava em trevas, a casa de Deus agora estava escura. O santo dos santos já não representava nada, porque a presença de Deus não estava mais ali. Que cena triste! Algo extremamente difícil para o profeta Ezequiel, acostumado a ir à casa de Deus e presenciar a sua glória naquele lugar. Icabode foi-se a glória de Deus, já não tinha mais glória, agora só havia um vazio profundo, uma tristeza indescritível, e não havia mais vida abundante, vida de Deus na casa de Deus. Mas o pior de tudo isso, que agora a casa de Deus estava vazia, triste, escura, sem fulgor, sem vida. E mesmo assim, os sacerdotes e o povo de Jerusalém não perceberam que a casa estava vazia. Eles não perceberam que Deus não estava mais lá. Eles não perceberam que a glória de Deus, que era o motivo máximo da existência daquela casa de oração, já que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Deus não estava mais ali. Deus já não estava naquele lugar e eles nem perceberam. Eles não tinham discernimento, eles não tinham espiritualidade, eles não tinham intimidade para entender que Deus não estava mais naquele lugar. Para eles pouco importava se havia tristeza, falta de vida, escuridão e um vazio espiritual na casa do Senhor. Muitas pessoas não estão preocupadas se Deus se faz presente. Muitas pessoas não estão preocupadas se a casa de Deus está vazia da sua presença e da sua glória. Muitos não estão nem aí se Deus está, se Deus não está. O que eles querem, irmãos, é animação, é o hedonismo cristão. O que eles querem é pão e circo. O que eles querem é que a igreja tenha atividades que façam eles se sentir bem, confortável, que os coloque numa zona de conforto, que os faça sentir a animação da igreja, como se a igreja fosse um clube social, uma boate, um parque de diversão, um playground. Eles querem a satisfação, é se sentir bem. É o pragmatismo dessa geração que não se importa com a presença de Deus na casa de Deus. Ninguém notou, amados, ninguém notou, ninguém percebeu que Deus foi embora aos poucos e com pesar. Deus foi embora de Jerusalém e ninguém notou, com exceção do profeta Ezequiel. Só aqueles que estão no Espírito de Deus, só o espiritual discerne as coisas do Espírito e nada é confundido. Só aqueles que têm visão profética, só aqueles que têm o espírito da profecia, só aqueles que estão antenados através da revelação das sagradas letras conseguem perceber que algo está fora de lugar, que algo está errado, que há um vazio no seio da igreja, que é uma ausência de milagres, de cura, de batismo com o Espírito Santo, de genuínas conversões, de manifestações que levem o povo de Deus ao arrependimento e ao abandono da prática do pecado, que levem os líderes, como no livro do profeta Joel, que levem os líderes a rasgar suas vestes, a raspar suas cabeças, a jogar cinza na sua cabeça e a chorar no altar do Senhor. Não haverá, irmãos, avivamento sem arrependimento, a começar pelos pastores, a começar pela liderança, a começar pelos aqueles que estão diante do altar do Senhor. Mas infelizmente, como na visão de Ezequiel, os líderes estão voltando as suas costas para o altar e olhando na direção do Oriente, para o Deus Talmuz. Amados irmãos, queridos, só podemos presumir que durante os anos seguintes eles continuariam brincando de religião. Tem muita gente brincando de religião,
Tem muita gente brincando de ser crente, tem muita gente brincando de ser pastor, tem muita gente brincando de ser obreiro, tem muita gente brincando de ser evangélico, tem muita gente brincando de ir à igreja, tem muita gente brincando de evangelizar, tem muita gente brincando com coisa de Deus, com as coisas sagradas. Jesus disse para não deitarmos, darmos pérolas aos porcos. A palavra de Deus diz isso claramente. Infelizmente, você lava o porco e ele volta para a lama. Você retira o cão do seu vômito e na primeira oportunidade ele volta para ele. Não podemos brincar de entra e sai. Hoje sou crente, amanhã não sou crente. Hoje sou cristão, amanhã não sou cristão. Hoje me santifico, amanhã eu peco. Temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes. O povo de Israel estavam brincando de ser adorador de Jeová, de Yahvé, de Yehuda. Eles estavam brincando de ser crentes, estavam brincando de religião. A gente demais, irmãos, fazendo atos exteriores de religião, porém sem a presença de Deus. Nós temos cultos, estratégias, programas, projetos, casamentos, funerais e até nos unimos, na maioria das vezes, para pior. Temos tudo isso. A igreja está cheia de atividades, porém não temos a presença e o poder de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos a diferença entre aquela igreja e a igreja atual. Eles não tinham nada disso que eu acabei de citar, mas eles tinham uma coisa que nos falta: a presença da glória de Deus. O renomado evangelista Billy Graham disse uma vez que se o Espírito Santo fosse embora da igreja, Billy Graham disse, se o Espírito Santo fosse embora da igreja, 90% de todas as atividades dentro das igrejas continuariam sem qualquer alteração. É possível manter todas as atividades da igreja sem a presença de Deus nela. Vemos isso em Criat Jearim, vimos isso quando a Arca do Senhor foi levada da tenda de Moisés já nos dias de Davi e Saul. Os sacerdotes continuavam cantando, os sacerdotes continuavam levando sacrifício, os sacerdotes continuavam tocando todo sábado pela manhã os pães da mesa da proposição. No entanto, a Arca do Senhor não estava lá. Eles conseguiam funcionar sem a presença de Deus. Eles conseguiam realizar os seus cultos e as suas atividades religiosas sem a presença de Deus. Portanto, Billy Graham está certo. É possível manter todas as atividades da igreja funcionando sem que haja a presença de Deus. Grande parte, amados irmãos, do que acontece nas nossas igrejas, digo nossas igrejas, pode ser explicada pelo esforço humano, pela diligência, mas principalmente pela manipulação psicológica, pelas pregações de autoajuda, pela pregação coach, pelas pregações motivacionais, pela manipulação psicológica do sentimento e das emoções das pessoas. Há muito culto que é almático, que é culto realizado na alma, no poder latente da alma, e não culto pneumático, não culto produzido, dirigido pela soberania, presença do Espírito de Deus, como na igreja de Atos, que dizia, e aprove o Espírito Santo, e disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é o personagem principal. Ele é o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos. Nós poderíamos chamar esse livro não de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele salta das páginas de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja era uma igreja do Espírito, que vivia no mover do Espírito, na direção do Espírito. Eles não faziam nada sem primeiro o Espírito de Deus direcionar.
Amados irmãos, hoje seguimos muitas vezes lideranças corruptas, homens amantes de si mesmo, ouvimos as suas heresias, mas não damos ouvido ao que o Espírito diz à igreja, não ouvimos aquilo que o Espírito Santo está a dizer a nós nesse tempo do fim, diante dessa pandemia, diante desse temor, desse medo generalizado que tem levado muitos crentes até mesmo a duvidar da sua fé. Só, irmãos, uma intervenção inexplicável, sobrenatural de Deus no coração do seu povo poderá demonstrar seu verdadeiro poder nesse mundo atual. Eu clamo a Deus e peço ao Espírito Santo que tenha misericórdia da minha vida, da igreja e da minha comunidade da fé, da igreja a qual eu pastoreio, dos membros e dos crentes, das ovelhas que compõem esse rebanho e de todo o povo de Deus espalhado nesta terra, que possamos clamar por um avivamento, lembrando que a glória de Deus não traz somente alegria, fulgor e poder do Espírito, mas traz também o juízo de Deus. Eu oro ao Senhor que abra um buraco na parede da igreja, para que a gente possa enxergar verdadeiramente toda a podridão que tem ocorrido dentro dela, para que o Senhor levante um povo santo, chamado pelo seu nome, um povo transformado, renovado, um povo que busque a santidade, um povo que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, um povo que tema o Senhor, um povo verdadeiramente temente a Deus e a sua palavra. E eu quero concluir esse sermão dizendo que, como Israel, somos recipientes da glória de Deus. Lembrando que kavod ou kabod significa peso. Eu oro a Deus para que nós possamos sentir o peso do coração de Deus, a fim de que o nosso coração esteja em conformidade com aquilo que Deus está sentindo no seu próprio coração. Foi isso que Davi percebeu e pediu ao Senhor. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi sentia o peso do coração de Deus. Nós queremos, irmãos, ter uma atitude, como diz o pastor Bob Mumford, nós queremos ter uma atitude correta de coração. Nós queremos descer abaixo da linha de fundo e não apenas olhar a igreja acima da linha da água. Porque muitas vezes olhamos acima da linha da água e vemos um céu de brigadeiro, um sol muito bonito, mas embaixo há tubarão, embaixo há animais que podem nos fazer mal. Mas nós não queremos olhar abaixo da linha de fundo, queremos apenas olhar acima da linha de fundo, acima da linha d'água, porque não queremos enxergar a realidade. Amados irmãos, naquele tempo de Ezequiel, podemos dizer que, como a nação de Judá, como a cidade de Jerusalém perdeu a glória de Deus, deixou a glória de Deus ir embora, e mesmo assim não percebeu que a casa do Senhor estava vazia, escura e sem vida e sem alegria. Que possamos admitir de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e entendimento, conforme Ezequiel 43:4. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta do Oriente. A mesma glória que foi embora, Icabode, ela retorna pela mesma porta que saiu. Mas a glória de Deus irá retornar. E isso não depende de Deus, mas depende da mudança de postura e de posição da igreja e do povo chamado povo de Deus. Se nós mudarmos a nossa atitude para com Deus, então haverá remédio para nós, haverá cura para as nossas enfermidades, e a glória do Senhor, a kavod, a glória de Deus, o peso da glória de Deus voltará à sua casa. Então experimentaremos um avivamento como nunca em toda a história do povo de Deus, em toda a história da igreja se experimentou.
Se você, irmãos, já nessa noite está sentindo o peso no coração de Deus, diga: Senhor, nós queremos e te pedimos que o Senhor abra um buraco na parede para que possamos ver a realidade, que possamos sentir o peso do teu coração, que não nos conformemos em ver a tua casa vazia, sem brilho, sem alegria, escura e sem vida. Que a tua glória possa retornar à igreja, que o Senhor possa voltar a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Paradoxo, terassim e semeon no grego. Sinais, prodígios e maravilhas. Porque teu filho disse: e farão coisas maiores do que eu fiz. Portanto, amados irmãos, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que oremos para que a glória de Deus retorne à sua casa, a fim de que haja alegria, vida, luz, outra vez na casa do Senhor, trazendo a manifestação e o peso de Deus através da manifestação da sua glória, a fim de que os sinais que deveriam acompanhar os que creem voltem a se manifestar outra vez na casa do Senhor. Queridos, que Deus vos abençoe, graça e paz da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de ser. E como diz as Escrituras, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, porque lugar de águia é no céu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.